Olá, estamos começando mais um Pod Saúde e hoje a gente vai começar com uma pergunta. Até que idade você acha que vai viver? Essa é uma questão que a gente não gosta muito de pensar, mas é uma pergunta tão indesejável quanto inevitável. Mas a boa notícia é que a expectativa de vida tem aumentado muito nas últimas décadas. Eu sou Gisele Scolotti, cirurgia dentista. Estou aqui com a Gypsy Marchioro, cirurgiã vascular, a Gabriela De Bortoli, nutricionista, a Carla Gardani, oncologista, e a Cíntia Medeiros, cardiologista. E é com a Cíntia que eu vou começar a nossa pergunta sobre longevidade. Até que idade tu acha que o nosso coração consegue bater? Vai até os 100 anos? Vai. A gente tem paciente aí que chega até os 115, 116. Mas eu acho que é muito interessante esse tema. E claro, eu imagino que a gente vai conversar aqui sobre coisas que a gente pode fazer para prevenir doenças e algumas coisas que possam cortar o nosso tempo de vida, né? Diminuir a nossa expectativa de vida. Mas acho que também é importante a gente considerar que nesse país que a gente tem hoje de pessoas mais idosas, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a gente chega lá, onde a gente chega e de que jeito? Qualidade de vida. De que jeito? Porque a gente não quer adoecer numa cama, dependendo dos familiares. A gente imagina uma velhice em que a gente possa ter as nossas funções cognitivas normais, que a gente possa não ter que viver dentro de hospitais, internado com cuidadores, ou tendo que tomar inúmeros remédios com limitações, usando oxigênio. Então tem tanta coisa que vem junto com a velhice, né? O pessoal sempre diz, né, que a gente chega na idade do condor porque a gente começa a ter doença, começa a ter dor articular e problema osteomuscular, e a mulher entra na menopausa e já chega na hora ali dos 50, 60 de tu ter doença cardiovascular, daí tu já fica hipertenso, diabético. Então tem tanta coisa que pode acontecer, sem falar, né, Carla, nos cânceres que podem acometer toda essa população, né? Então, eu acho que dentro da minha perspectiva, a gente tem que compreender da parte de coração que para a gente viver mais, a gente tem que tratar as doenças que mais causam a doença que mais mata no mundo, que é o infarto. Tá? Então, eu já falei um monte de vezes aqui. E aí que a gente tem que entrar com a prevenção. Sabe, tu comentou ali de chegar bem, né? Às vezes a gente pergunta, eu falo, quero viver até os 100 anos. Tem várias pessoas que falam, não, Deus o livre, eu não quero. Porque acaba que as pessoas têm a imagem de uma pessoa de 100 anos ou de 90 anos mal, ruim, acamada, e realmente isso ninguém quer. Mas quando a gente fala, quero viver até os 100 anos, quero viver bem, nossa, tem pessoas vivendo super bem, vendendo saúde com 100 anos. Então é isso que a gente quer proporcionar, tentar passar esse conhecimento para as pessoas chegarem, né, numa longevidade ativa. Talvez a gente seja uma das primeiras gerações com esse desejo, né? Porque as gerações anteriores morreram muito antes da gente, no início do século, né? A sobrevida das pessoas, os anos vividos eram muito inferiores, né? A média do nacional, eu acho que é ao redor de 75, 76 anos aqui no Brasil. E dentro do Brasil, assim como a Cíntia falou, a gente tem vários cenários, né? Se a gente pensar aqui no Rio Grande do Sul, é um cenário com uma expectativa de vida, no Norte, no Nordeste é outra. Mas, voltando assim, para falar da nossa geração, a gente tá desejando isso, né? Mas a gente não vê isso com frequência, né? O que a gente vê, eu e a Gypsy, a gente compartilha ali alguns plantões de UTI, a gente vê muita gente, né, na faixa de 80 anos, com muita dependência de terceiros, né? Eles dependem de tudo, todos os cuidados, tem um déficit cognitivo muito grande. Então, o que a gente pode fazer para diminuir isso, né? Como é que a gente pode chegar aos 80, aos 85, aos 90, mas com uma qualidade boa, conseguir caminhar com as próprias pernas, respirar sozinho, lidar com as coisas da casa, porque é isso que a gente quer, né? Não quer ficar dependendo, né? Então, o que tem a contribuir, o que a gente pode falar? O que vocês acham? Ninguém sabe o segredo, né? Na verdade, tem alguns pontos, né? Tem alguns pontos que são pré-requisitos para te viver melhor e mais. Como
Alimentação, atividade física, força nas pernas, tu fazer atividade cardiorrespiratória, que é para melhorar o coração, né? E amigos, a família. Uma coisa que eu estava assistindo ontem, que falava assim, ó, tu não se tornar uma pessoa reclamona e chata, para te aproximar as pessoas de ti. Porque a idade que tu mais vai precisar de pessoas contigo, vai precisar dos filhos, da família, é na idade adulta, lá na velhice. E aí, se for aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa reclamona, ninguém quer perto. E aí tu vai ficar solitário na fase que tu mais precisa. Então é um ponto que as pessoas têm que se antenar, não se tornar aquela pessoa chata que afasta, né? Que só reclama. Principalmente aquele estereotipo que a gente tem, né, do velho rabugento. Que é aquele senhor, aquela senhora que começa a reclamar que tudo tá ruim, que tá muito frio, o chá tá frio, porque hoje tá muito quente, eu tô suando, tudo tá ruim, né? Então, a partir do momento que a gente começa a rever esse tipo é um processo mental que tu faz diariamente, né? Tá, eu tô reclamando disso, mas vai adiantar eu reclamar disso? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, a partir desse momento que a gente começa a pensar nisso e começa a policiar nossas palavras e nosso pensamento, as coisas começam a fluir de uma forma melhor e a gente começa a atrair bons pensamentos, bons fluidos, bons amigos, boas companhias, e uma coisa vai puxando a outra, né? Quantas vezes a gente acaba vendo, quantas comunidades acabam se formando de idosos, isso muito mais frequente fora do Brasil ainda, de idosos que se juntam numa comunidade e vivem bem, longe de filho, de sobrinho e neto, mas vivem naquela comunidade, um ajudando o outro. Então, a partir desse momento, desse entendimento do coletivo, isso auxilia bastante o processo de envelhecimento com saúde, né? Talvez o segredo para a gente ter uma velhice melhor, mais feliz, talvez seja a gente começar a regular tudo que a gente consome hoje. Eu tenho usado essa expressão para definir essa coisa de comportamento e de atitude de saúde. Então, por exemplo, tudo que a gente consome é o que a gente come, é o que a gente bebe, o que a gente assiste na televisão, o que a gente conversa com os nossos amigos, com as pessoas da família. Então, daqui a pouco, o que a gente se torna. Assim, essa visão positiva também te ajuda e também te cerca de atitudes positivas de autocuidado. E isso, claro, que envolve essa coisa de se alimentar melhor e de andar com pessoas que pensam parecido contigo. Né? A gente acaba fazendo outras escolhas como um ser integral, então a gente acaba escolhendo um pouco de tudo que é melhor. Mas vocês falaram uma coisa que eu fiquei pensando sobre os pacientes na UTI. Será que isso não é um viés da longevidade, que é a gente prolongar com muitos tratamentos a vida das pessoas? Porque a gente consegue ter paciente hoje com Alzheimer acamado 30 anos. Mas daí também é questão de escolhas e questão de família. Ontem mesmo aconteceu algo parecido, faleceu um paciente de 90 e poucos anos na UTI e a família foi pega de surpresa. Sim. E aí tu para e pensa assim, mas 90 e poucos anos, como que uma família é pega de surpresa? Sim. Porque a gente tem esse sentimento de apego. A gente sempre quer um pouquinho mais, né? A gente sempre quer ter o seu ente querido um pouquinho mais com a gente. Não tá na hora. Não tá na hora, a gente nunca tá preparado, essa que é a realidade. Mas quando a gente para pensar o que aquela pessoa que está em cima da cama está vivendo, é dignidade viver daquela forma? Que fique bem claro, ninguém aqui está abreviando a vida de ninguém. Mas tem que começar a ter esse tipo de conversa. Eu quero chegar lá, mas como eu quero chegar lá? E se eu chegar lá acamado, dependente? A gente vai ter que conversar sobre isso. Até que ponto vale esse investimento para prolongar a vida com uma qualidade de vida tão pobre? Por isso que a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer exercício. Porque a gente está falando toda parar de fumar, que o álcool. É o objetivo desse podcast, né? Desde o início, que é... Mas nem aquele vinhozinho. Uma tacinha, o resveratrol, como é que é? Se álcool é droga. O resveratrol, pessoal, não vale. Teve uma coisa bem interessante, deixa eu só voltar um pouquinho que a Cíntia, a Gisele falou, tem vários, né? Tem alguns estudos recentes que mostram que
pessoas que vivem próximas 100 anos, elas têm algumas características em comum. Uma é ter amigos, outra ter espiritualidade, outra ter uma alimentação equilibrada. E hoje eu li um artigo bem interessante, é um artigo da Universidade de Oslo, é um artigo pequeno, avaliou poucos pacientes e avaliava geneticamente esses pacientes e os pacientes que praticavam yoga. Tá? E eu nunca tinha pensado desse. Então eles pegaram essas pessoas que elas faziam retiros uma vez por semana para praticar yoga, meditação, técnicas de respiração, relaxamento. E o que eles perceberam? Que essas pessoas, elas acabavam produzindo alguns neurotransmissores, né, numa quantidade acima do normal, e esses neurotransmissores diminuíam várias, vamos dizer, atividades inflamatórias desses pacientes, tá? Então, melhorava a qualidade de vida desse paciente, diminuía o risco do infarto, diminuía o risco da obstrução, de desenvolvimento de câncer, né? E o que eles perceberam? E eu comecei a pensar, isso aí é uma coisa diária, né? Então, será que diariamente, quando eu encontro meus amigos ou quando eu como alguma coisa saudável, eu estou tentando mudar, né, a minha composição naquele momento? Aí fica claro quando a gente pensa em pessoas que vivem rabugentas, né, que vivem com aquele comportamento, que são mais deprimidos. Então, tudo nela funciona daquela forma. Tem uma vibração de moléculas. Tem uma frase que eu ouvi e aprendi no Centro Espírita, que é assim, ó, que com a idade, os defeitos e as qualidades só aumentam. Os teus mesmas qualidades vão ser aumentadas e os teus defeitos também. Aquela pessoa egoísta, avarenta, pode ver que a pessoa mais velha parece que fica mais avarenta, mais preocupada com dinheiro e, ao mesmo tempo, as qualidades. Então, a gente tem que se dar conta, eu acho, e ver o que é defeito e segurar, porque no momento que tu se dá conta, tu faz uma autocrítica, tu começa a melhorar um pouquinho. E eu acho que isso é um ponto importante, a gente se dá conta que a gente vai envelhecendo e realmente, depois dos 50 tem coisas que a gente nota, que tu já tá, sabe, mais chata, mais impaciente, e aí tu tem que dar um passinho atrás, né? Porque senão daqui a pouco ninguém mais vai querer conviver com a pessoa, porque ela é uma pessoa muito chata. Olha, o processo de envelhecimento, eu acho que não é fácil. Poxa. Porque acontece um monte de coisa, principalmente agora. A gente ainda não, a gente está quase ali. Mas quando a gente estiver perto dos 55, 60, 60 e poucos, a gente sabe que a gente vai sentir uma mudança importante física. Muitas vezes a gente não vai até se identificar com o nosso corpo, com o nosso rosto, com o nosso cabelo. Isso provavelmente coincide com uma menopausa, que pode mudar os nossos sentimentos e a nossa forma de lidar com algumas pessoas, né, dentro do próprio casamento. Né? Acho que também coincide com o ninho vazio de algumas mulheres, de alguns homens também. E daqui a pouco vem a aposentadoria de muitos. Claro, eu não me imagino me aposentando, tá? Porque eu me imagino trabalhando com o que eu gosto. Mas tem muitas pessoas que se aposentam e tem esse plano. E aí, de repente, tu perde um pouco do convívio social também. Então, eu acho que envelhecer envolve muitas perdas. E a gente tem que ser muito maduro para conseguir ter gratidão pelas coisas boas que a gente conseguiu fazer, que a gente conseguiu ter. E conseguir aproveitar as novas fases, porque eu acho que tudo são fases. E tem a fase boa de ser idoso e ter... Acredito também, né? Não chegou lá, mas eu acho que é isso que nos leva a querer chegar, né? Sim. Perceber que é uma fase também importante, onde que tu vai reunir a tua família numa outra visão, numa outra posição, né? Então, eu acho que é importante a gente construir isso, né? Que é isso que a gente tá falando aqui, pra gente construir essa longevidade. Eu acho que tudo tem a ver também com a missão, né? Por exemplo, eu já bati na porta dos 50, já tô nessa fase do ninho vazio, mas assim, é tu saber que teus filhos tu cumpriu tua missão, educou, estudaram. Então, acho que isso é uma coisa que vai te acomodando e tu vai ficando bom. Claro, queria que eles fossem pequenos ainda, não sei, eu acho que
é a fase. Eu acho que agora eu tô numa fase boa, assim, porque agora eu tenho mais tempo para fazer coisas que antes eu não tinha. Então, eu acho que tudo é fase, tudo tu olhar com aquele olhar do lado bom, da gratidão, claro. Né? Eu gostaria que eles estivessem em casa, sim, mas eles não estão, eles estão bem, estão trabalhando, estão estudando. Tem saúde, e agora eu tenho tempo que eu já não tinha antes. Então, tu vai envelhecendo, mas bom, eu tô caminhando e cumprindo a minha missão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar fazer da melhor maneira, né? Para não chegar com uma carga pesada lá na frente, porque às vezes a gente vê vós criando netos, que eu acho isso extremamente errado. Eu não tenho que criar neto, né? Particularmente, eu acho que tu tem que cuidar, tem que ficar de vez em quando, mas não assumir como filho. Acho que cada um tem a sua missão no momento. Mas isso acontece, e às vezes é penoso, né, para uma pessoa de idade, uma carga dessas. Mas, às vezes, acontece. Olha quanta coisa. A gente trouxe aqui saúde, doença, depressão nessa idade. Tem muita coisa que a gente beleza. pode... tem aí tanta entra coisa que a gente pode falar sobre isso. A desfiguração. As varizes que a gente tem que fazer para poder botar um maiô na praia e não ter vergonha dessas varizes, né? O que a gente tem... Eu acho que tem 2 veios, assim, nesse caminho, né? Tem vamos falando de mulheres agora, né? Então, tem aquelas mulheres que se apegam bastante ao lado estético e começam a correr naquela rodinha do hamster, né? Correr desesperadamente para recuperar aquela pele dos 20 anos, para recuperar o cabelo. Passa do ponto, né? E passa do ponto, né? Então, falta um pouco, talvez, falta um pouco de bom senso, de sabedoria do envelhecer bem. E, por outro lado, a gente tem aquele veio ainda das pessoas que estão naquela assim, não, é normal, não precisa fazer nada, eu estou envelhecendo, é isso mesmo. Vou deixar. Talvez um meio termo, voltamos a falar do equilíbrio, mais uma vez. Talvez um meio termo, né? Nem 8 e nem 80. E aí, falando das varizes, tem muita coisa pra gente fazer, né? Tem muita coisa pra gente deixar uma perna de uma senhora, de uma jovem senhora. Porque vocês não viram, esses dias postou um senhor de 60 e poucos anos com a sua plaquinha de estacionamento. Vocês não viram isso? Eu vi. Era um senhor. Era o senhor. Era um senhor. Era o senhor. Ele estava só de calção. Todo trincado. Todo trincado, abdômen chapado. Ele tinha uma vaguinha. Ele tinha vaguinha de idoso. Mas né? assim, ó, em relação às varizes, por exemplo, rugas, a gente sabe que vai ter. Vai. Tá, uma coisa. E as varizes também? Varizes é uma doença genética, né? Que a tendência é que quanto mais hormônios femininos liberados, principalmente como o estrogênio e com o boom da menopausa que a gente acaba tendo lá na frente, espero que bem lá na frente, vai ter uma fragilidade desses vasos também. Então, vão aparecer mais varizes. Se essa pessoa acaba perdendo mais gordura, tem um emagrecimento, a veia fica junto com a gordura ali. Então, ela emagrece e aquela veia aparece mais, né? Então, a gente vê hoje também muitas pessoas que ficam preocupadas com aquelas veias na mão, né? O idoso o paciente mais velho, né? Vai ficando com aquela mão mais sequinha. Então, mais enrugada. Manchada. Falta o colágeno, falta a gordurinha ali. Então, muita gente faz preenchimento na mão. Né? Então, por favor, não sequem essas veinhas, guardem delas porque vocês vão precisar, por favor. Querem fazer? Façam preenchimento, mas não sequem essas veias de cima da mão, viu, Gabriela? Essas aí, ó. Saber, porque ainda não tô tão velhinha assim e já tenho várias aqui. Então são esses pequenos cuidados. Então, por isso que é muito bom ter uma conversa clara daquilo que te incomoda e do que é saudável para reverter esse quadro, né? Então, assim, não sequem as veinhas das mãos, por favor. Eu, às vezes, sou procurada por mulheres de 50, 60 anos e eu sempre falo, o que a gente pode fazer de procedimento é para te ficar melhor. Para as pessoas te olharem e dizer assim, nossa, como tu tá bem, o que tu fez? Tu fez alguma coisa, tu fez botox? Mas sutil, porque ela não vai ter uma aparência de 30 anos, não mais. Então, assim, mas tu pode fazer coisas, porque as pessoas também não são obrigadas a ficar toda enrugada, toda flácida, caída, feia. Porque ela pode ser uma coroa bonita, uma coroa, nossa, como ela tá bem, o que ela faz, o que ela fez, o que ela usa. Então, pode ter feito. Tem muitos procedimentos de acordo com cada pessoa, com o bolso de cada pessoa, que vai minimizar.
vai minimizar os anos, vai minimizar as rugas, vai minimizar a flacidez e a pessoa vai se sentir, às vezes, eu faço um botox numa pessoa, ela já, no outro dia, assim, às vezes ela me manda foto, ela já está usando preenchimento labial, no outro dia já está usando batom, é certo. Já coloca um batom, já coloca uma maquiagem, eu vou pintar meu cabelo também. Melhora tudo, é como uma teia, puxa tudo, porque melhora a autoestima, a pessoa gosta de se cuidar e gosta, quem não gosta, diz, nossa, como tu tá bem, como tá bonita, não parece a tua idade. Puxa, te dá um ano a menos, tu já fica feliz. É importante. E eu vejo que na alimentação tem bastante relação com o envelhecimento, né? No outro podcast a gente falou sobre dietas e a gente acabou não falando sobre o jejum intermitente. Mas o jejum, ele tem vários estudos que mostram uma relação muito grande com a longevidade, né? Pessoas que praticam o jejum, que têm esse hábito, têm uma longevidade maior. Então, melhora até cognitiva, né? Melhora cognitiva, claro, tem vários benefícios, né? Então, mais um deles, que eu acho que foi o mais pontuado, principalmente ali em 2016, quando o japonês ganhou o Nobel, foi da autofagia, que é essa limpeza que o nosso organismo faz. Então, quando tu fica um tempo maior em jejum, a tua célula faz uma limpeza na célula que está com probleminha, né? Então, tu consegue fazer uma renovação e, com isso, uma expectativa de vida melhor, porque tu consegue limpar as células que estavam com problema ali no teu organismo. Mas, claro que tudo tem que ser feito com cuidado, né? O jejum não é só ficar em jejum, até porque hoje em dia já se leva em consideração estar em jejum apenas tu restringir calorias, tu tá consumindo menos calorias do que tu gasta, já está sendo considerado também um jejum para esses benefícios. Então, a alimentação está bastante relacionada, né, com a longevidade. Vários estudos que fizeram em regiões mostra o tipo de alimentação, onde tem uma longevidade maior. Em algumas regiões a alimentação é muito característica, né, e acaba diminuindo bastante o consumo de carnes, por exemplo. Aumenta-se bastante o consumo de vegetais, e isso faz com que aquela região tenha uma longevidade maior. A Mediterrânea, o pessoal do Japão, né? Os japoneses também. Aquele documentário do Netflix, né, Como Viver Até os 100 Anos, que é uma dica que a gente dá aqui, que é muito legal. Muito bom. Tem várias coisas que eles citam para aumentar a longevidade e uma delas é tu comer 80%, tu sair da mesa com 20% ainda de fome. Eu comeria mais, mas não comer 80%. Parar antes de sair mal da mesa, comer um monte, né? Nossa, quantas vezes a gente come e pensa, por que eu comi tanto? Estou super mal, para que isso? E isso está muito relacionado ao tempo que o nosso organismo leva para sentir a saciedade, né? Então, a gente demora em torno de uns 20 minutos para o teu cérebro e teu estômago conversarem. Então, tu está saciado, mas só 20 minutos depois teu cérebro percebeu. Então, durante aquele tempo, teu organismo está te mandando comer mais. Então, tu tem que comer devagar, tu tem que sair da mesa com a sensação que ainda poderia comer um pouquinho mais, que dali uns 20 minutinhos, nem isso vai conseguir sentir que realmente aquilo ali foi suficiente. Sim. Cara, olha só, meu pai já mandava eu mastigar 50 vezes antes de engolir. Viu só? Eu às vezes engulo, em 5 minutos eu como. Puxando ali para o meu lado, assim, ó, tem alguns tipos de cânceres que eles estão relacionados com a idade, né? Quanto mais tempo a pessoa viver, mais chance ela tem de desenvolver determinado câncer e a gente não tem o que fazer, né? Não tem como prevenir isso. Se a gente vai ver, principalmente, vamos dar um exemplo, se os homens viverem mais de 80 anos, se eu fizer exames e biopsiar a próstata de todos os homens, né, nessa faixa etária, praticamente 100% deles vai ter algum comprometimento, né, por câncer, né? Então é uma coisa, está diretamente relacionado. Mas o que eu quero mostrar assim para vocês, que em alguns momentos eu não vou conseguir evitar a doença, tá? Então nesse caso específico no câncer de próstata, eles irão ter câncer de próstata se eles viverem 90, 95, 100 anos. Não existe uma prevenção disso. A chance deles desenvolverem é muito grande. Então, quanto mais eles viverem, maior vai ser a chance. Então, se eu tiver um grupo de 50 idosos na faixa de 90 anos, a grande maioria deles, se eu for investigar, eles vão ter câncer de próstata.
tá? Mas assim, muitos não terão sintomas importantes, muitos não serão biopsiados, muitos a gente nem vai fazer diagnóstico, tá? E naqueles que a gente vai fazer o diagnóstico nessa faixa etária, porque não tem como a gente evitar isso, que a gente consiga equilibrar e realmente oferecer para eles o que é o razoável, né? Porque tu não vai querer que alguém nessa faixa etária, né, seja igualmente tratado como um homem de 50 anos, 60 anos. Então, tem que ter bom senso. Então, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir diminuir a incidência, tem alguns problemas que a longevidade vai nos trazer, independente do que a gente come, com quem a gente vive, né, o corpo vai envelhecer. Mas que a gente envelheça com qualidade. Então, acho que isso que é bem importante a gente falar aqui, né? E a questão é como que a gente vai lidar com isso, né? E aí, então, entra muito as crenças, né? O que aquela pessoa acredita? A gente já sabe, já tiveram vários estudos de uma pessoa rezando, orando, como quiserem chamar, dentro de uma ressonância e o cérebro brilha, né? Fazendo exame. Então, assim, a amígdala brilha. Não é a amígdala da garganta, pessoal. A amígdala brilha mesmo, porque está tendo um estímulo. E nós não estamos falando de acreditar em Deus, de não acreditar em Deus, a gente está falando do simples fato de acreditar em algo maior. Então, essas pessoas que têm uma crença, seja ela qual for, e se apegam nisso em momentos de dificuldade da vida, ou encaram isso de uma forma de modificar o seu estilo de vida para ter mais leveza, para encarar os problemas com serenidade e procurar achar alternativas para passar por eles de uma forma mais serena, eles acabam tendo uma qualidade de vida maior. Não é uma resignação. Não, tudo bem, Deus mandou, é isso aí. Não, mas, bom, tá aqui na minha frente. O que eu posso fazer para melhorar isso? E isso é fato, é fato. A crença faz muita diferença nessas horas. Tem um estudo de pacientes da UTI, falar rapidinho, que alguns pacientes recebiam oração num determinado horário e outros não recebiam. E a melhora daqueles pacientes que recebiam todos os dias a oração, eles melhoraram, eles tiveram menos complicações, precisavam de menos medicação. Então, assim, esse lado da espiritualidade já foi comprovado. Não precisa ser um Deus, não precisa ser, né, um velhinho lá sentado, mas acreditar em alguma coisa, que dentro de ti, tipo assim, eu não tô sozinho, na hora do aperto, eu tenho aquela mão para segurar. Pode ser, né? As pessoas têm várias crenças. Não adianta só na hora do aperto, né? A gente tem que praticar isso no dia a dia. É só no aperto. Né? A gente tem que praticar, né? Não tem aquela mãozinha ali. Eles falam isso também, né? No documentário do Netflix, né? De praticar a bondade, de praticar o bem, de levar isso para o mundo, né? Ser grato. Então, a palavra gratidão, que muita gente acaba banalizando e realmente ela entrou na moda, isso tem que ser internalizado. E às vezes a gente pode fazer isso numa aula de yoga, agradecendo. Obrigada por estar aqui, obrigada por tudo que a gente tem, e obrigada por a gente estar numa cidade sem guerra, por a gente estar, né, num momento tão difícil no mundo, e a gente tem que agradecer. E esse estudo da yoga estava relacionado a alguma coisa de atividade, por ser uma atividade física, tônus musculares também, porque isso também interfere bastante. De respiração e relaxamento. Porque a atividade física a gente sabe o quanto é importante, né, para a longevidade, tu chegar com força nas pernas para subir uma escada, para o simples fato de tu levantar da cama, levantar de um sofá, né? Então, a gente fala bastante de mitocôndrias, que é a nossa usina de energia das células. Quanto mais musculatura a gente tem, mais mitocôndrias a gente tem. E mais disposição e energia a gente vai ter no nosso dia. Então, a musculatura é a nossa reserva de energia. Quanto mais a gente tem, melhor vai ser. Então, e também é uma coisa que tem que ser cultivado desde já. Nunca é tarde para começar. Eu acho que quem está ali em 60, 80 e não fez ainda pode começar também. Com certeza. Mas e tem um começo. Quanto antes, sempre melhor. Muito importante isso tudo que a gente está colocando, mas às vezes parece um sonho. Porque a gente está aqui, estamos reunidas, produzindo hormônios de bem-estar, né? Tomando chá com as amigas, mas a nossa realidade ali no dia a dia do trabalho, ela não é essa. A gente tenta trazer esse tipo de informação de diversas formas, conforme os pacientes vêm chegando, mas
eu ainda vivo como a Carla, como a Gypsy, né? A gente acaba tratando e recebendo as pessoas com as doenças que mais matam no mundo, né? Então, para que a gente possa praticar yoga, possa praticar gratidão, a gente precisa, no mínimo, tratar as doenças que a gente tem, que podem realmente tirar a nossa vida. Então, qual é a causa número 1 de morte no mundo? Ela é cardiovascular. Então, a gente tem muito paciente aí diabético, hipertenso, se alimentando muito mal, com colesterol alto, tá cheio de tabagista, inacreditável, tá cheio de tabagista no mundo. Essa semana uma amiga minha me falou, como que é possível hoje em dia, com todo o conhecimento que tem, ainda as pessoas fumarem, né? Você nem pode fumar mais. Claro que é um vício, né? Então eu falei pra ela assim, olha, eu até entendo pessoas que já vêm de muitos anos, né? Nós estávamos num funeral nesse momento, inclusive, e um senhor acaba que já vem de muito tempo com esse hábito. Mas hoje em dia, adolescentes, jovens, até mulheres e homens adultos iniciando esse hábito, né? Tu já tem um conhecimento, tu já tem uma base. Tem eletrônico também, que tá deixando essa nova moda tá pegando criança, adulto, idoso, todo mundo. Adictos, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o seguinte: se a gente quer viver bastante e praticar tudo isso, então a gente tem que se olhar, tem que olhar para os nossos familiares, tentar identificar quais são as coisas que a gente está herdando, tá? Porque a mente, a gente tem esse poder da mente para poder mudar e ter uma vida diferente, mas a gente herda algumas coisas, então a gente deveria fazer esse exercício de autoconhecimento, se olhar no espelho, tentar descobrir o que a gente tem para corrigir, muitas vezes fisicamente, tá? Então, a gente está falando aqui de pensamentos positivos, mas a gente também está falando que tem que fazer exame de mama, de próstata, a gente tem que cuidar do coração, a gente não pode ficar hipertenso na rua, não pode ficar com glicemia de 250 todo dia. Tem muita coisa que até vem antes disso, ou vem junto, porque quem pratica a gratidão já não tem mais tanta atitude ruim consigo próprio, então tem um apanhado de coisas aqui que a gente precisa rever, e isso é muito individual, é a capacidade que cada um tem de ter coragem para se olhar. É difícil. E nessa vibe de se olhar, o nosso próximo podcast vai ser sobre espiritualidade. A gente vai sair um pouco dessa área física dos nossos problemas e vai ser da espiritualidade. A gente já falou de espiritualidade. A gente acabou de falar de espiritualidade com esse podcast. Vocês não me avisaram. Mas isso aqui é rápido, dinâmico. Nosso podcast é sobre saúde da mulher, aquilo que seu ginecologista não te conta. Eu queria ver se você estava ligada. Pegadinha. Eu queria ver se você estava ligada. Então até o próximo, saúde da mulher. Saúde da mulher, sem ginecologia. Exatamente, né?